Boa noite, jovens. Aqui para gravar mais um vídeo, eu quero só completar mais uma coisa naquela introdução a máximos e mínimos. Estamos aqui falando de máximos e mínimos em função de duas variáveis. Fizemos alguns exemplos, demos algumas definições, mas alguém pode perguntar, nós descobrimos que naquela função aqui, f de x ao quadrado, y ao quadrado, 0, 0 é um ponto de máximo. E na outra função, 1 menos x ao quadrado menos y ao quadrado, 0, 0 era ponto de máximo global, não é? Também depois nós vimos que aqui não tinha mínimo e que naquela primeira função não há máximo, né? Essa função atinge pontos tão grandes quanto se queira, né? Mas como é que você descobre? A pergunta é, alguém pode perguntar, como é que você descobre que 0, 0 é um ponto de mínimo? Então, isso é muito similar àquela teoria que você tem lá de funções reais de uma variável. Aqui, veja bem, para você, tem um teorema que diz que uma condição necessária para você descobrir o que nós chamamos de pontos críticos é quando o gradiente da função, aqui a gente está falando de uma função diferenciável, né? Gradiente da função é o vetor nulo, tá bom? Então, nesse ponto, você tem pontos críticos. Não quer dizer que ele seja máximo ou mínimo, mas ele é um candidato, não é isso? Por isso nós dizemos que é uma condição necessária. É necessário isso. Não é suficiente, tá bom? Então vou dar alguns exemplos aqui para você entender o que é essa coisa de necessário e não suficiente. Por exemplo, só uma justificativa rápida. Por que será que o gradiente tem que ser 0, 0? Isso é muito equivalente àquela condição lá do cálculo 1, da derivada ser igual a zero, né? Que o gradiente é igual ao vetor nulo, que é a gradiente é uma espécie de derivada para nós, né? Vocês já perceberam isso, que as coordenadas do gradiente são as derivadas parciais em relação a x e em relação a y. Então, dizer que o gradiente é o vetor nulo é equivalente a dizer que df dx no ponto x0, y0 é igual a zero e df dy no ponto x0, y0 é igual a zero. Então, essa é a nossa condição necessária no frigir dos ovos, né? Você vai derivar em relação a x igual a zero, derivar a função em relação a y igual a zero, e calcular quem são x e y. Esses são os pontos críticos. Quando x0 e y0 é um ponto interior, tá bom? Então, sempre a gente está trabalhando com ponto interior. A gente vai detalhar, vai esmiuçar, vocês vão entender isso com o desenrolar da coisa. Por enquanto, só grava isso, né? Então, vamos lá. Eu não vou demonstrar, vou deixar para a professora Marta demonstrar para vocês, pela mesma razão, né? Nossos vídeos têm que ser curtos. Mas uma razão por que isso acontece é que você lembra que o plano tangente é dado por, assim, o plano tangente é f de x0, plano tangente nesse ponto onde a função é diferenciável, né? Mais df dx em x0 e y0, aqui x menos x0, mais, aí vem lá, df dy no ponto x0 e y0, y menos y0, tá certo? Nós já vimos isso aqui, é o plano tangente no ponto, ali no ponto x0, y0, f de x0 e y0. Agora, quando você tem um máximo ou um mínimo, esse plano tangente vai ser paralelo. Você pode imaginar aí o gráfico, não dá para desenhar aqui, o gráfico da função, quando você atinge o ponto de máximo, o plano tangente vai ser paralelo ao plano xy, ou seja, vai ser z igual a uma constante, né? Esse é o plano paralelo ao plano xy, vai ser um plano tangente. Plano tangente nesse ponto, em x0 e y0, vai ser dado por z igual a uma constante. Agora veja aqui, a forma do plano tangente é essa. Para que z seja igual a uma constante, a constante tem que ser quem? F de x0 e y0. Então, no frigir dos ovos, nós vamos ter z igual a f de x0 e y0, tá certo? Essa derivada aqui tem que ser, que está multiplicando x, tem que ser zero, né? Então, aqui você vai ter que ter df dx igual a zero, e aqui esse que vai ser o coeficiente de y tem que ser zero. Então, daí que você tira a conclusão de que para uma condição necessária
para que esse ponto x0, y0 seja um ponto crítico, ou um ponto de máximo, um ponto de mínimo, na verdade, que estamos falando aqui, é que df dx no ponto x0, y0 seja zero, e df dy no ponto x0, y0 também seja zero. Ou seja, o gradiente da função nesse ponto tem que ser o vetor nulo, tá bom? Agora vamos para os exemplos. Naquele primeiro exemplo, a função era f de xy igual a x² mais y². E queremos saber quem são os pontos críticos, né? Então, exemplo 1. F de xy... Opa, perdão, desculpa. Estou esquecendo de enquadrar aqui. F de xy igual a x² mais y². Tá certo? Aquele nosso primeiro exemplo, nós descobrimos que 0, 0 era um ponto de mínimo global. Mas como é que eu chego nesse ponto? Aí vamos lá. Para você descobrir os pontos críticos, o que você faz? Deriva em relação a x igual a zero. Deriva em relação a y igual a zero. Então, derivada em relação a x, vou fazer direto, tá? Derivada em relação a x dá quanto? 2x, isso aqui tem que ser igual a zero. E derivada em relação a y, 2y, e isso tem que ser igual a zero, tá certo? 2x e 2y. Ora, isso aqui vai dar x igual a zero, e esse aqui vai dar y igual a zero. Ou seja, o ponto de coordenadas 0, 0 é o único ponto crítico, ou seja, é o único candidato ao máximo, mínimo da função. Poderia não ser nem máximo nem mínimo, mas ele é um candidato, tá bom? Aí é que a gente descobre. Então, e nós chegamos à conclusão aqui, por um método, né, no método algébrico, ele é um ponto de máximo. Então, concordando com o nosso conta aqui. O mesmo acontecia com a outra função, né? Você pega essa outra função aqui, cadê? F de x, y igual a 1 menos x ao quadrado menos y ao quadrado. Quando você deriva em relação a x, você tem menos 2x. Deriva em relação a y, tem menos 2y. De novo, vai dar o vetor nulo, ou melhor, o ponto de coordenadas 0 e 0, né? 0 e 0. E concordando com o que nós fizemos aqui, 0, 0 é ponto de máximo global de f. Nós descobrimos, fazendo as contas, que ele é máximo global, tá bom? Agora eu vou dar um exemplo em que ele nem é máximo nem é mínimo, quer ver? Vamos pegar aqui. Deixa eu contornar aqui esse nosso quadro. Outro exemplo. Exemplo. F de xy igual a x ao quadrado menos y ao quadrado. Quando eu derivo em relação a x, eu vou obter 2x, eu vou igualar a zero. E quando eu derivo em relação a y, eu obtenho menos 2y, vou igualar a zero. Quero que as derivadas parciais sejam nulas, para encontrar os pontos críticos. Então, eu vou ter aqui x igual a zero e y igual a zero. De novo, né? Então, 0, 0 é o único ponto crítico, né? O único ponto crítico dessa função, ou seja, crítico df, né? Então, é o único candidato a máximo e mínimo, mas ele é máximo ou é mínimo, tem uma maneira de ver fácil. Se você pegar, por exemplo, você andar pela reta horizontal, pelo eixo horizontal, então vou pegar a curva γ1 de t igual a t0, você sabe, t0 é o nosso eixo horizontal, né? Vou aplicar a função f, a γ1 de t vai dar igual f t0, que é igual t ao quadrado, né? X é t e y é zero, t ao quadrado. T ao quadrado. Isso aqui é sempre uma coisa maior ou igual que zero, não é isso? Mas se eu pegar t maior que zero aqui, se eu pegar só o t maior que zero, deixa eu riscar aqui. Eu estou parametrizando o eixo x, mas eu vou pegar só o eixo o x positivo, só os positivos. Então, se t for maior que zero, aqui vai ser estritamente maior que zero, tá certo? Tá bom? Agora eu vou pegar uma outra curva, o eixo γ2 aqui, o eixo y, 0t, né? Não vou fazer o eixo y, vou fazer só os números maiores que zero também, só a parte positiva. Aplicando f a γ2 de t
eu vou ter f de 0t, que é igual, aplicando lá, 0t vai ficar menos t ao quadrado. Ora, t ao quadrado é sempre positivo, né? Porque o t é um número positivo. T ao quadrado é positivo, mas só que está multiplicando menos 1 aqui, então vai ficar estritamente negativo. Ou seja, muito próximo do ponto 00, eu tenho coisas positivas. Se eu me afastar pelo eixo do x, vou ter coisa positiva. E muito próximo do 00, eu vou ter coisas negativas. Se eu andar pelo eixo dos y, vou ter coisas estritamente negativas. Ou seja, não existe nenhuma vizinhança da origem aqui do sistema, né, do 00, ponto 00, onde ele seja maior que todos os pontos, nem menor que todos os pontos, porque f de 00, na realidade, eu esqueci de calcular, f de 00 é igual a 0 ao quadrado menos 0 ao quadrado, que é 0, né? Então vai ter sempre coisas maiores, onde é que aqui, maiores, né? Vai ter pontos onde a função é positiva e vai ter pontos onde a função é estritamente negativa. Então, pontos ali muito próximo da origem, onde a coisa vai ser maior que 0, e também muito próximo da origem, onde a coisa vai ser menor que 0. Ou seja, esse ponto 00 não é nem máximo, nem mínimo, sequer local, né? Quanto mais absoluto, tá bom? Então, 00, conclusão aqui, eu vou já usar a terminologia. 00 é ponto de Cela. Vai gravando aí. Quando o ponto crítico, ele é um ponto crítico aqui, né? Ponto crítico. Ele não é nem máximo, nem mínimo, por essas questões que nós vimos aqui, então ele é chamado ponto de Cela. Lá no cálculo 1 era ponto, como é que chamava mesmo? Ponto de inflexão, né? Ponto de inflexão. Aqui é ponto de Cela. A gente vai ver por quê em algum exemplo. Ok? Muito obrigado, fiquem com Deus. Os detalhes eu vou colocar a professora Marta para falar para vocês. Um grande abraço, fiquem com Deus.